Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas, desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década. É uma série de videoaulas sobre matemática. Matemática é o grande terror de muitas pessoas, né? E você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer Enem, concursos públicos. Cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos. E essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática. Ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa, aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho. É muito conteúdo realmente. E essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de R$ 497. Mas com a autorização do colega Jailton, eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube uma promoção que beira o inacreditável. Por R$ 37,99, acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso. Se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui. Tá legal? Aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável. Vamos então à nossa aula de demonstração de hoje. Um excelente estudo a todos. Dando continuidade ao nosso curso completo de matemática, nós vimos na parte 1 os conceitos de números inteiros, estudamos a reta numérica, conhecemos o que era o número oposto ou simétrico, vimos o conceito de módulo, e agora nós vamos tratar da segunda parte desse módulo de números inteiros, que com certeza é mais, digamos assim, que a gente trabalha mais no nosso dia a dia. Nesse momento nós vamos falar das operações envolvendo os números inteiros. E aí nós vamos falar da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, da fração, e assim sucessivamente. Vamos começar então falando da adição dos números inteiros. Bem, quando nós tratamos de adição com números inteiros, nós temos que levar em consideração duas coisas. Primeiro, é quando nós vamos fazer a adição com inteiros de mesmo sinal. Então, quando você vai somar dois valores com sinais iguais, existe uma regra. A regra é essa: quando os números possuem o mesmo sinal, conserva-se o sinal e adiciona-se os valores absolutos. Você precisa entender e memorizar essa afirmação. Por quê? Porque você vai usar muito. Em todos os cálculos matemáticos que você for utilizar daqui para frente, você com certeza vai precisar desse conhecimento. E se você não tiver esse conhecimento, você com certeza também vai errar a questão. Então, na adição, quando os números possuem o mesmo sinal, lembre-se, conserva-se o sinal e adiciona-se os valores absolutos. Por exemplo, quanto é que dá mais 15 mais menos 9, mais 9? Veja só, aqui nós temos o quê? Uma soma. Observa, nós temos uma soma, uma adição. O mais 15 está positivo. O mais 9 está positivo. Eles possuem o mesmo sinal. Quando os números possuem o mesmo sinal, o que eu faço? Eu vou conservar o sinal. Qual é o sinal? O sinal é positivo. Então, eu vou conservar o sinal positivo e vou somar. 15 mais 9 vai dar 24. Então, esse resultado aqui é 24. Eu sei que aqui não tem nenhum problema. É a mesma coisa de você somar 15 mais 9, você vai ter 24, tá? Então, vamos então mais um exemplo. Agora aqui, ó. Aqui, com certeza, né, existe já uma tendência ao erro. Veja que eu tenho uma soma com sinais iguais. Mas esses sinais agora, eles são negativos. Então, eu tenho o menos 16 e eu tenho o menos 8. Quanto é que dá esse valor? Quanto é que você acha que vai dar? O que é que diz a regra? Quando nós vamos fazer uma soma com sinais iguais, conserva-se o sinal.
Qual é o sinal? O sinal é negativo, então vai ficar o sinal negativo. E soma-se os dois valores. 16 mais 8 também vai dar 24. Coincidentemente, deu 24. Eu vou interpretar isso aqui para você da seguinte forma. Imagina que você pediu emprestado alguma coisa para uma pessoa. Vamos supor dinheiro. Vamos supor que você pediu R$16 emprestado para uma pessoa. Então significa que você está devendo para aquela pessoa R$16. Aí você precisou de mais R$8. Então você estava devendo 16. Você pediu emprestado mais 8. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que você ficou devendo agora os 16 juntamente com os 8. Então eu vou somar os dois, vai dar 24, mas esse valor é o valor que você está devendo. Tá? Então isso que significa mais ou menos, só para ilustrar esse conhecimento do que nós estamos fazendo aqui. Você estava devendo uma determinada quantidade, pediu emprestado mais uma determinada quantidade, somou as duas e continuou devendo os dois. Você deve 16 e você deve 8. Portanto, você deve quanto? 24. Então, isso que significa. Então, aqui eu tenho menos 20 mais menos 7. Conserva o sinal, porque os sinais são iguais. Vou conservar o sinal e vou somar 20 mais 7, vai dar 27. E o outro exemplo, ficou aqui um pouco coberto, mas aqui é mais 2 com mais 4. 2 e 4 vai dar 6 positivo. Agora você vai se acostumar ao seguinte. Nos números inteiros, quando o número for positivo, você não precisa colocar o sinal. Agora, quando o número é negativo, é obrigatório que você coloque o sinal, tá? Então, se o número tiver assim, ó, tiver, por exemplo, 6, é a mesma coisa de estar assim, ó, mais 6, tá? 6 e mais 6 é a mesma coisa. Então, você aprendeu o quê? Quando os sinais são iguais, você conserva o sinal e soma os valores. Agora, a segunda regra diz assim: adição com inteiros de sinais contrários. Então, quando os sinais eles são diferentes, eles são contrários, aí nesse caso, memorize essa regra. Quando os números possuem sinais contrários, subtrai-se o maior pelo menor e conserva-se o sinal do maior valor absoluto. Aqui observa que nós conservamos o sinal e nós somamos. Aqui você vai conservar o sinal de quem? O sinal do maior. E você vai subtrair. Por exemplo, eu tenho menos 15 mais 9. Menos 15 é negativo e 9 é positivo. Se um é positivo, o outro é negativo, os sinais são contrários. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai conservar o sinal do maior. A primeira coisa que você vai fazer é conservar o sinal do maior. Quem é o maior? O maior é 15, o maior valor absoluto, né? O maior é 15. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, aqui vai ficar menos. E aqui você vai o que agora? Subtrair. 15 mais 9, você vai encontrar 6. Agora, o que significa isso na prática? Lembre-se dos mesmos reais que você estava devendo. Imaginemos o seguinte. Você estava devendo para uma pessoa 15 reais. Só que você pagou 9 reais. Quanto que você ficou devendo? Ora, você vai ficar devendo só 6. Então, veja, é esse o princípio disso aqui. Quando você está devendo, que você pede mais emprestado, você vai somar aquele valor e vai continuar devendo. Agora, quando você está devendo e você paga, né, você continua, se o valor for inferior ao que você está devendo, você continua devendo, mas você só vai subtrair daquele que você pagou. Então, pense assim, quando você for fazer essa subtração, acho que vai dar uma ajuda para você. Então, vamos continuar aqui, ó. Mais 1 e menos 8. Quanto é que dá? Você estava devendo 8, pagou 1, ficou devendo quanto? Ora, ficou devendo 7. Agora, você não está devendo 7? Tá, então por isso que ficou negativo. Se você fosse pensar dessa forma, né? Estou devendo 8, paguei 1, fiquei devendo quanto? 7, mas eu ainda fiquei devendo, por isso que o valor é 7. Então, vamos pela regra. Os sinais são diferentes.
Conserva-se o sinal do maior. Quem é o maior? É o menos, é o 8, o sinal dele é menos. Está aqui o sinal do maior. E subtrai o maior pelo menor. Quem é o maior? É 8. Menos 1 dá 7. Mais um exemplo. Mais 20 menos 7. Conserva o sinal do maior. Mais. E subtrai o maior pelo menor. O maior é 20. Menos 7, 13. Aqui você podia pensar assim. Eu tinha 20 coisas. Eu emprestei, dei, perdi 7. Fiquei com quanto? Fiquei com 13. Mas eu ainda fiquei com positivo, com saldo positivo. É isso mais ou menos que representa. Não é isso, mas é mais ou menos isso. Aqui eu tenho menos 2, mais 4. Né? Ficou aqui um pouquinho por cima. Conserva-se o sinal do maior. Quem é o maior? É o mais. E subtrai o maior pelo menor. 4 menos 2 dá 2. Espero que você esteja gostando dessa aula. Não esquece de me ajudar aí no canal, dando um like no vídeo, se você estiver gostando. Inscreva-se no canal clicando no botão inscreva-se. Aí você recebe aviso sempre que uma nova aula é publicada. E se tiver dúvidas, críticas, sugestões e elogios, por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo. Vamos seguir com a nossa aula. Então sempre atente para essa regra. Quando os sinais são iguais, conserva-se o sinal e soma. Quando os sinais são diferentes, são contrários, conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. Nós vamos fazer tanto exercício disso aí, que você vai acabar aprendendo, nem que seja por osmose, mas com certeza você vai aprender. O objetivo aqui é você entender. Então não adianta você só ficar olhando eu fazer os exercícios, porque assim você não vai aprender. O nosso curso é totalmente ativo, ou seja, você tem que fazer. Então tente resolver todas as questões antes de ouvir a solução. Primeiramente, tente fazer. Mesmo que você erre, não tem importância. O que importa é que, se você fizer assim, ao final do curso, com certeza, o seu conhecimento em matemática melhora consideravelmente. Vamos continuar agora falando das propriedades da adição com inteiros. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. O que significa isso? Sejam A e B pertencentes ao conjunto Z, né? Nós já vimos o que é o conjunto Z na aula anterior. Então, para todo A mais B é igual a B mais A. Então, eu tenho A e B, dois valores quaisquer, que pertencem ao conjunto Z. Então, se eu somar A mais B, vai ser igual eu somar B mais A. Esse princípio é chamado de propriedade comutativa. Vamos ver um exemplo? Se eu tenho aqui, ó, mais 11 com mais menos 9. Quanto é que dá, hein? Sinais diferentes, né? Conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. 11 menos 9 vai dar 2. Agora, observa que isso é a mesma coisa de dizer menos 9 mais 11. Conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. Então, veja que eu tenho, portanto, a propriedade comutativa. Essa ordem não vai alterar. Então, aqui nós temos, então, concluindo o quê? Que menos 11 mais 9 é a mesma coisa que menos 9 mais 11. Tá? Aqui, portanto, a propriedade comutativa. A adição também possui a propriedade associativa. Que propriedade é essa? Sejam A e B pertencentes ao conjunto Z. Então, para todo, se eu tiver aqui, ó, A mais B mais C, é a mesma coisa de eu somar esse A mais B mais C. Vai dar o mesmo valor. Por exemplo, menos 8 mais menos 2 mais 7. Vai ser igual a menos 10 mais 7, que é igual a menos 3. Quem eu somei primeiro aqui, ó? Eu somei primeiro esse. Olha só, eu somei esse com esse, ó. Menos 8 mais menos 10. Os sinais não são iguais? Conserva o sinal e soma 8 mais 2 deu 10. Então, tá aqui, ó. Depois, o resultado dessa soma, eu somei com o que sobrou. No caso, o 7. Então, aqui, conserva o sinal do maior, que é menos, e subtrai o maior pelo menor.
10 menos 7 dá 3. Agora veja esse outro exemplo aqui, ó. Menos 8, o mesmo exemplo, mais menos 2 mais 7 é igual a menos 8 mais 5, que é igual a menos 3. O que eu fiz aqui agora? Primeiro, eu somei esses dois valores. Aqui, ó, primeiro eu somei esses dois, agora não, eu conservei o menos 8 e vou somar esses dois. Menos 2 mais 7, conserva o sinal do maior, que é mais, e subtrai o maior pelo menor. 7 menos 2 deu 5. Mais menos 8 mais 5 deu igual a menos 3, o mesmo resultado. Então, você pode observar que essa propriedade associativa também está presente na adição. Isso aqui que significa a propriedade associativa. A outra propriedade é a propriedade do elemento neutro. Existe zero em Z, que é adicionado a cada Z em Z, Z aqui é elemento, né? Cada elemento Z no conjunto Z proporciona o próprio Z. Isto é, Z mais 0 igual a Z. Mais 11 mais 0 igual a 11. Menos 9 mais 0 igual a menos 9. Isso aqui é a propriedade do elemento neutro. E a propriedade do elemento oposto. Diz assim, para todo Z em Z, para todo elemento Z no conjunto Z, existe um menos Z em Z, tal que Z mais menos Z igual a 0. Ou seja, um elemento qualquer, por exemplo, o 8. Então, o menos 8 mais o menos 8 vai produzir 0. Quer dizer, o número adicionado com o seu oposto vai dar como resultado o 0. Geralmente, a gente resolve isso dizendo assim, ó, corta, né? A gente corta os dois elementos. Essa é a propriedade do elemento neutro. Todo número somado com o seu oposto vai obter como resultado o 0. Eu tenho mais 15 mais o menos 15. O mais 15, qual é o oposto do mais 15? É o menos 15. Então, o 15 somado com o seu oposto vai dar como resultado o 0. Muito bem, então aqui nós vamos ver a notação simplificada de uma adição de números inteiros. Nós vimos o seguinte, né? Nós estávamos trabalhando, observa que aqui nós estamos trabalhando sempre com esses valores entre parênteses. Então, agora nós vamos tirar esses valores e nós vamos trabalhar de uma forma mais simples, que é a notação simplificada. Então, em matemática, a adição mais 10 mais 5, por exemplo, pode ser escrita de uma maneira mais simples. Então, eu digo assim, ó, mais 10 mais 5 tem o mesmo significado que 10 mais 5. Veja que eu eliminei aqui os parênteses e cheguei com o mesmo resultado. Vejamos, então, mais alguns exemplos. Ó, eu tenho aqui, ó, a adição indicada. Ó. Mais 11 mais menos 6 é a mesma coisa que 11 menos 6. Aqui você tem o mesmo resultado. O que a gente está fazendo? Só está eliminando os parênteses e conservando o sinal que está dentro do parênteses. No caso aqui da adição. Veja que nós estamos trabalhando com a adição. Na subtração, vai acontecer um efeito inverso. Menos 30 mais menos 8 é a mesma coisa que menos 30 menos 8. Menos 17 mais menos 15 mais 10 é a mesma coisa de você, ó, só pegar o valor dentro do parênteses, ó, menos 17 menos 15 mais 10. Menos 21 mais 16 mais 9 mais menos 1. Ó. Você pega o valor entre parênteses, ó, menos 21 está aqui, mais 16 está aqui, mais 9 está aqui, menos 1 está aqui. Na frente nós vamos aprender que você multiplica esse sinal por esse e você vai ter um resultado. Mas aí você vai ter que saber a multiplicação. E isso você vai ver na frente. Agora, para nós finalizarmos essa aula de adição, vamos resolver isso aqui, não está no script, mas vamos resolver isso aqui. Como é que você resolveria isso? Que resultado dá aqui, ó? Primeira coisa, quando você vai fazer adição, você vai ter que verificar o seguinte: os sinais são iguais ou são diferentes? Nesse caso, os sinais são diferentes. Muito bem. Se os sinais são diferentes, a primeira coisa que você faz a pergunta é: quem é o maior? O maior é 11. Então, conserva o sinal do maior, mais, e subtrai o maior pelo menor. 11 menos 6, a resposta vai dar 5. Aqui, os sinais não são iguais.
Sinais são iguais. Quando os sinais são iguais, conserva-se o sinal e soma-se os dois. Então, ficou menos 38, tá? Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma. Aqui nós vamos fazer em duas etapas. Aqui já é uma mínima expressão, ó. Fazer primeiramente esses dois. Menos 15. Menos 17 com menos 15. Sinais o quê? Sinais iguais. Sinais iguais, conserva-se o sinal e soma-se. Então, aqui vai dar o quê? Vai dar 32. Mais, vou repetir o outro, que é o 10. Conserva-se, ó. Sinais iguais, conserva o sinal e soma-se. Somei os dois valores. 17 com 15 dá 32. Aqui agora eu tenho sinais diferentes. Sinais são diferentes? Conserva o sinal do maior e subtrai o maior pelo menor. 32 menos 10 vai dar 22. Então, veja que ficou menos 22. Aqui, para finalizar, os sinais, eu vou fazer primeiramente esses dois. Os sinais são o quê? Os sinais são diferentes. Conserva o sinal do maior, que é o menos, e subtrai o maior pelo menor. 21 menos 16 vai dar 5. Aqui eu vou resolver logo esses dois aqui, ó. Mais 9 menos 1. Conserva o sinal do maior, que é mais, e subtrai o maior pelo menor. 9 menos 1 dá 8. Aqui agora eu tenho, os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior. O maior é o 8 e ele é positivo. Então, nesse caso, eu não vou precisar colocar. E subtrai o maior pelo menor. O maior é 8 menos 5 dá 3. Então, o resultado dá 3. Muito bem, então aqui nós encerramos o nosso estudo da adição de números inteiros. Nós vamos agora fazer alguns exercícios, né, nesse estilo aqui que nós estamos trabalhando, para que você domine completamente esse assunto. Um abraço e até lá. Que bom que você nos acompanhou até o final, nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática, nessa parceria que temos com o colega Manuel Jailton. Lembrando que esta é uma formação completa, que aborda desde os fundamentos da matemática, matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio. São 1071 videoaulas baseadas no método Ágora, que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jailton, um método inédito no Brasil, com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática. Um curso desses, completo, com suporte a dúvidas, certificado, normalmente custa bem caro. Nosso preço normal desse curso, para acesso vitalício às 1071 videoaulas, é de R$ 497. Mas conversei com o professor Jailton e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável. Por quê? Para alcançar o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam aprender, perder o medo da matemática e aprender de verdade. E esse preço é de R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É um pagamento único. Você paga uma única vez R$ 37,99 e tem acesso vitalício ao curso. Todas as informações, lista das 1071 videoaulas, como fazer a inscrição, como é o acesso, garantias de acesso, tudo detalhado, é só acessar esse endereço aqui, tá legal? Mas aproveite, não espere muito, que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal. Ao se inscrever, vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado. Utilize o campo de comentários para colocar suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E ajude a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Compartilhe e indique através das redes sociais de vocês. Quanto mais compartilhamentos, comentários e visualizações, mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática.